Vamos receber a Cândida Amador, do Centro Espírita Seareiros de Jesus, que trará uma valiosa palestra sobre o tema A Doutrina Espírita como Filosofia e Ciência e suas consequências morais. Certamente que vai tocar os nossos corações, as nossas mentes. Cândida. É com muita alegria. Olhe para o microfone. Falta treino. É com muita alegria que me encontro aqui convosco a representar uma célula da nossa doutrina espírita, o Seareiros de Jesus, e verdadeiramente o tema geral foi o que a nossa irmã mencionou, porém, em fato tempo. Vamos nos concentrar um pouquinho mais sobre o aspecto religioso ou moral da doutrina espírita. Primeiramente, vamos fazer uma análise sobre o cenário do mundo atual. Porque não falar daquilo que verdadeiramente interessa para a evolução do espírito e que encaramos como sendo o mal, só nos prejudica, porque o mal, no fundo, representam experiências para atingirmos o bem. O mundo atual enfrenta problemas e conflitos, o crescimento da população, o desenvolvimento económico, o progresso científico, o aprimoramento técnico e a profunda modificação das concepções da vida e do homem assustam e amedrontam os homens. As religiões, a título de igrejas, instituições, claro, tradicionais, são abaladas e desestruturam-se em suas bases. Ameaçam ruir ao deparar-se com o avanço científico e do ceticismo que se propaga. A sociedade se desestrutura, os velhos paradigmas são rompidos, sem que haja novos para substituí-los, levando os homens ao desequilíbrio e à busca desenfreada pelos prazeres da matéria. O espírita também enfrenta essa situação. Perante este cenário que vivenciamos com intensidade na atualidade, nesta fase de transição planetária e humanitária, nada que não nos tivesse sido transmitido profeticamente, por exemplo, e em várias passagens do nosso livro sagrado, a Bíblia em si, maiormente no Novo Testamento, pelo nosso Paulo de Tarso na sua segunda epístola a Timóteo. Eu vou ler na íntegra porque é muito importante que possamos rever os conselhos que ele já dava naquela época, e nós sabemos que a humanidade se constitui dos mesmos espíritos, obedecendo a um dos princípios fundamentais do espiritismo, que é a multiplicidade das existências ou reencarnações. Diz-nos então o nosso querido Paulo de Tarso: nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, ou seja, trabalhosos, penosos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. Estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos.
no fundo, estamos a rememorar uma profecia com mais de 2000 anos atrás. E isto porque vai perfeitamente de encontro ao cenário que vivenciamos na atualidade. Allan Kardec vai explicar que é pois da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos perdidos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Para quem quiser consultar na íntegra o texto do livro A Gênesis, capítulo 8, item 8. Porém, parece até que o que foi dito até agora nos levou à tristeza e está todo mundo muito sisudo, não é? Vamos sorrir, porque nós, além de não estarmos órfãos no mundo, há uma esperança e temos o nosso farol, não é? A questão 625 do Livro dos Espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Só há um nome: Jesus. Por isso, ele é para o homem o tipo de perfeição moral a que se pode aspirar a humanidade terrena. A doutrina que ele nos ensinou é a mais pura expressão de sua lei, que quer dizer a lei divina, né? Porque no fundo ele é o verbo divino entre nós, tanto no mundo espiritual quanto habitou conosco pela última vez há mais de 2000 anos atrás. O Consolador prometido, lá está, a orfandade não tem vez, nem para Jesus, nem tampouco para o nosso Pai Criador, o nosso Deus único e verdadeiro. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Claro que Jesus, antes do Espiritismo, ele foi um, e Moisés também foi outro. E continua: vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Porquanto Jesus o disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. No Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evidentemente que há 167 anos atrás, uma nova era raiou para a humanidade. Todos nós sabemos, mas sempre é bom rememorar que com o lançamento do Livro dos Espíritos, e cujo marco, no fundo, marca o 18 de abril de 1857, questiona-se, inclusive no Livro dos Espíritos, que palavra é esta? Allan Kardec, claro, sempre através do Espírito da Verdade, responde: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Porquanto, até Allan Kardec, ou a codificação do Espiritismo, a palavra Espiritismo não existia. Desta feita surge o Espiritismo, através do homem Hipólite Leon Denisard Rivail. Porém, não vem só como homem a reencarnar na Terra, ou no planeta, no nosso orbe material, mas também vem com ele o missionário, com aquele espírito, né? Cujo pseudónimo Allan Kardec adota e que fica conhecido por todos como codificador do Espiritismo. Cumpre-se com Hipólito Leon Denisard Rivail a promessa de Jesus quando disse: de facto, Elias virá e restaurará tudo. Elias já veio ao tempo de Jesus, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Mais uma vez, e no decorrer de todo o trabalho que vai ser apresentado, vamos enunciando alguns princípios básicos
e fundamentais da doutrina espírita. Porque temos aqui 4 reencarnações do mesmo espírito, né? O mais antigo que aqui está é Elias, se segue João Batista, depois Allan Kardec, o sacerdote druida galês, e então o homem Hipólito Leon Danizar de Rivail, professor, escritor, filósofo e cientista. O conhecimento não se perde, é uma conquista que permanece eternamente para o espírito. Reencarnados na Terra. O que sabíamos do mundo espiritual na metade do século XIX? Espíritos superiores revelaram aspectos das leis cósmicas que regem a evolução espiritual. Mediante pesquisas empreendidas com adequada metodologia científica, o Espiritismo trouxe pela primeira vez, na história da humanidade, informações precisas e racionais sobre a realidade espiritual. Porquanto, temos aqui um esquemazinho muito sucinto, porque o tempo realmente é muito resumido. Só este esquema daria para ocupar os 30 minutos, né, que temos para a apresentação do trabalho. Espiritualismo ou espiritualidade são sinónimos, representam justamente o mundo dos espíritos e também a qualidade, tudo aquilo, a qualidade do que é espiritual. Até chegarmos ao espiritismo, evidentemente que houve todo um caminho a ser percorrido. Optei por colocar somente, e a começar pelos antecedentes, antes do espiritismo moderno, ou neo-espiritualismo americano, que iniciou justamente com os fenómenos de Reisville. Seguiram-se as mesas girantes e então surge o espiritismo ou doutrina dos espíritos, que por conseguinte tem um corpo doutrinário, e aqui sim podemos referir que seja doutrina espírita. Mas quem inventou o espiritismo não foi Allan Kardec, como todos sabemos, né? O espiritismo é uma doutrina filosófica que nos foi concedida pelos espíritos desencarnados, superiores, no que nós consideramos uma égide de espíritos sob o comando do Espírito de Verdade, Jesus, para que o conhecimento pudesse chegar até nós. E por conseguinte, a partir do espiritismo e através de Allan Kardec, vem-nos então a continuidade. Porquê? O conhecimento, é progressivo. Ora bem, a nível de espiritualismo, este textozinho evidentemente foi retirado de um livro da codificação, que nos diz assim: o culto aos mortos data do período paleolítico, ou há 2,5 milhões de anos atrás, até 12.000 anos atrás. Ora, aqui o paleolítico é aquele período em que a pedra ainda era a pedra lascada, ou seja, estava-se no início dela. Além do respeito à crença alheia, devemos também respeitar os rituais que seus adeptos praticam. No livro, o livro dos Espíritos, no Prolegómenos, que é a introdução circunstanciada que precede o livro dos Espíritos, o desenho mediúnico representa o emblema do trabalho do Criador e vem a explicação bastante extensiva. Reproduzimos uma partezinha, porquê? Porque nos leva ao tema em causa no dia de hoje, que é justamente o conhecimento. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago, o homem quintessencia, purifica o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Peço desculpas. Recordemos então, ao falar em conhecimento, de mais uma reencarnação de Allan Kardec, né?
a respeito do profeta Daniel há 620 anos antes de Cristo. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até ao fim do tempo. Estamos numa fase de transição. Não é o fim do tempo, nem o fim do mundo. Simplesmente é um salto evolutivo, né? Tanto para o nosso planeta, a nossa mãe pátria, onde agora nos encontramos, quanto para a própria humanidade. Ou seja, os espíritos que iniciaram o seu processo evolutivo aqui neste lado terrestre. Diz então que muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Eis aqui, por exemplo, a dar-nos, há 620 anos antes de Cristo, entender o meio de transporte agora mais veloz que nós conhecemos, não é? E outros virão após ele. E já está aí a experiência, né? Com, por exemplo, os metros já a trabalhar a nível de magnetismo. O progresso, o conhecimento é progressivo realmente. E a ciência se multiplicará. Ciência, conhecimento. Há, porém, um ciclo de aprendizado. E nós aprendemos que começamos no átomo e vamos terminar no arcanjo. Não tínhamos dúvidas. Isto é para todos. Podemos atrasar um pouco mais, retardar, lutar contra as leis divinas, colocar oposição a Jesus, que é o nosso governador planetário, o nosso condutor, o nosso pastor, mas havemos de atingir a meta fundamental, que é a perfeição, como sabemos. Então, do fluido cósmico universal, né, Deus retira, ou por assim dizer, cria o princípio inteligente que evolui, atingindo um determinado grau de evolução, este princípio inteligente. Deus cria o espírito, que no processo evolutivo, claro, no mundo espiritual, no plano espiritual, a centelha divina é então endereçada a uma vida de revelação na Terra, ou seja, reencarnação. Porém, terminado o fluxo vital, ele acaba por obedecer naturalmente à morte do corpo físico, desencarnação. Volta então a centelha divina ou o espírito para o plano espiritual. No plano espiritual, uma questão se coloca: necessita novo ciclo de aprendizagem na matéria? Se sim, eis que tudo recomeça, né? O processo reencarnatório. Se não, o espírito continua a sua evolução no plano espiritual e aqui está a resposta do porquê das consequências morais para a construção eterna do conhecimento e da felicidade, auxiliando Deus. Na Bíblia, mais propriamente, Jesus e Paulo Tarso dizem que nós somos co-criadores de Deus. Jesus vai mais longe. Sois deuses e estáis condenados a vencer. E qual é a vitória? É justamente tornar-nos perfeitos, puros, dentro do quadro que nos é dado como criaturas divinas, criados pelo nosso Pai Celestial. Ora, o Espiritismo, como sabemos, é uma doutrina espiritualista. As perguntas são as de sempre, muita gente não sabe. Buscar e não encontrar respostas é angustiante. Até chegarmos aqui no dia de hoje, quantos de nós não passamos por este processo, né? E onde buscá-las? Nas 25 obras de Allan Kardec. 25 obras, mas por norma nós conhecemos o quê? As obras básicas, elas aqui. E tudo começou por um livro que trata da parte filosófica da doutrina e que nos dá respostas à questão: quem sou? Deste livro há uma extensão para as outras áreas, os outros campos do Espiritismo. Vamos começar pela Gênese, que responde de onde vim. O livro dos médiuns, o que sinto, a parte científica da doutrina espírita.
Porque sofro, Evangelho segundo o Espiritismo. Para onde vou? O que é o Espiritismo? E que parte é esta? Querem-me ajudar? Que eu esqueci-me? Interagir um bocadinho convosco. É parte moral, religiosa, né? No fundo, vamos entender que o porquê das causas, das consequências morais, vai recair justamente sobre a execução deste aspecto da doutrina espírita. Não vou mencionar as outras 20 obras, porque elas estão bem explícitas na codificação, porém vou referir só que o único livro que foi publicado depois do desencarne de Allan Kardec foi o livro Obras Póstumas, e foi lançado pelos continuadores, ou seja, os participantes da Sociedade Espírita de Paris. Conquanto 144 revistas espíritas ou Jornal de Estudos Psicológicos também devem ser mencionados e referenciados, porque nós, no fundo, a codificação é estudo, não é só as obras básicas. Podemos dizer que atualmente temos 12 revistas espíritas como anuários, né? Uma por cada ano, de participação do missionário Allan Kardec, que em 11 anos e 4 meses de trabalho intensivo ofereceu-nos toda a história do Espiritismo, no processo de seu desenvolvimento e sua propagação no século XIX. Começou aí e hoje aqui estamos nós a propagar, a divulgar, não é? Por isso a continuidade, né, do conhecimento é progressivo. O estudo constante das obras da codificação de Allan Kardec e dos trabalhos complementares dos cientistas e filosóficos é essencial ao entendimento do Espiritismo. E são muitos, eu só pus aqui uma parcelazinha para termos uma ideia, nem tenho oportunidade, para lamento nosso, de mencionar o nome destes vultos maravilhosos, que no fundo representam obras complementares da doutrina espírita e que possuem absoluta sintonia, ligação com o Evangelho de Jesus e a codificação de Allan Kardec, como as de Chico Xavier, Leon Denis e Ivone do Amaral Pereira. Por exemplo, isto sem, evidentemente, desmerecer todos os outros nossos irmãos que nasceram em todas as partes do mundo para que o Espiritismo seja o que ele já é hoje. Por isso, quanto à política, é uma ciência aplicada que tem por objetivo dinâmico do Estado na sua projeção de futuro. Ainda se escutam confrades nossos a dizer não, na política eu não me envolvo. Por que não? Não estamos aqui para fazer a diferença? Recordemos, por exemplo, né, que grandes vultos espíritas desencarnados atualmente, mas que, quando encarnados, tinham uma atuação intensiva, plena, nesta área. O Espírito da Verdade, sobre a ação do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, em sua manifestação, quem não o diz? José Herculano Pires, no livro Agonia das Religiões, ao capítulo 8, ou até, conforme mais à frente vem, depois desta explicação, que é a ação do Pai Celestial para cuidar de todas as criaturas, e não propriamente Deus, porquanto a continuidade está através de espíritos superiores que não devemos ignorar, mas a codificação, ela deve ser estudada em profundidade, reestudada, e toda ela, não só o Pentateuco, conforme dizem kardeciano, porque o é. Espiritismo não é kardeciano, nem kardecista.
porque é dos espíritos. O corpo doutrinário da doutrina espírita pode sim referir, aceita-se, que seja kardecista ou kardeciano. Porquanto, vejam que temos tantas obras agora com estudos doutrinários, romances, poesias, histórias e mensagens de alento, tudo isto ao nosso alcance e para nos impulsionar para a perfeição. Muito sucintamente, porque tivemos mesmo que reduzir a definição do tríplice aspecto, mas de acordo com Allan Kardec. Porque Emmanuel, André Luiz e tantos outros espíritos, benfeitores amigos, através de N médios, nos falam sobre este aspecto maravilhoso. Mas, diz então Allan Kardec que a nível científico, o Espiritismo é concernente às manifestações dos espíritos, estudo e comprovação da existência dos espíritos e a comunicabilidade com os homens, princípios básicos da doutrina espírita. Filosófico diz respeito aos princípios, inclusive, morais, em que se assenta a sua doutrina, ou seja, morais, religião. Religioso, relativo à aplicação desses princípios. E Allan Kardec vai mais longe, diz-nos que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais. Implícitas, inclusive, estão a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, ou do karma, né? De outra linha da espiritualidade, mas nós sabemos que causa, atitudes, ação, efeito, consequências. Porquanto, quando chegamos a este patamar de entendimento, sabemos que o conhecimento também nos responsabiliza. A nível de geradores de conhecimentos, enquadrados no tema em questão, filosofia esclarece, ciência comprova, aplicados depois, né, pela assimilação, eles geram o quê? A religião ou a moral que sublima o espírito. É a nossa reta final, no fundo, para entendermos as leis divinas e para que no fundo nós sabemos que é uma só, que se completa com o outro, conforme Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, os 3 graus de adeptos, os que creem nas manifestações se limitam a comprová-las, para esse o Espiritismo é uma ciência experimental. Os que percebem as consequências morais é o segundo. E o terceiro, os que praticam se esforçam por praticar esta moral. Evidentemente, temos aqui representado o grande médium da atualidade, Chico Xavier. Mas a finalidade é uma só, é a promoção da profunda modificação no estado da humanidade e compreensão de que essa modificação não pode deixar de operar-se sempre no sentido do bem. Recordemos que santificar é aplicar a justiça, a caridade e o amor. Temos aqui a resposta também ao porquê das consequências morais. Origem e destino dos espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Como sabemos, esta resposta é a questão 115. 3 forças, refere-se Emmanuel no livro Consolador, representam o triângulo do Espiritismo. A ciência e a filosofia vinculam a terra, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir-se a restauração do Evangelho de Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. É
testemunho do nosso querido Emmanuel no livro O Consolador. Vou pedir muitas desculpas, mas tenho que passar, senão vou roubar tempo a um companheiro. Referi-se ao que no livro Emmanuel, ele diz: no futuro viverá a humanidade fora desse ambiente de animosidade entre a ciência e a religião, e em nenhuma civilização pode a primeira substituir a segunda. Uma e outra se completam no processo de evolução de todas as almas para o Criador. No fundo, é um resumo de muita coisa que já aqui dissemos. No subtítulo Tóxico do Intelectualismo, no mesmo livro, nos tempos modernos, mentalidades existem que pugnam pelo desaparecimento das noções religiosas do coração dos homens, saturadas do ceticismo do século e trabalhadas por ideias excêntricas, sem perceberem as graves responsabilidades dos seus labores intelectuais, porquanto hão de colher o fruto amado das sementes que plantaram nas almas jovens e indecisas. Ele nos dá uma advertência: perde-se uma educação sem Deus, o aniquilamento da fé, o afastamento das esperanças numa outra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens. Essa tarefa é inútil. Porquê? Os que se abalançam a sugerir semelhantes empresas podem ter sucesso nas várias áreas da Terra, como espíritos reencarnados, porém, confortados e satisfeitos em sua felicidade ocasional, não veem a caravana inumeráveis de infelizes, cheios de sede e de fome. Qual é a sede? Qual é a fome? É o pão, é o alimento espiritual que nos advém através do Evangelho de Jesus. Diz-se que o pensamento religioso é uma ilusão, é sem fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo a ideia de Deus e da imortalidade do ser, inatas no coração dos homens. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando, como um sublime legado. Nesta época, convém-nos estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador, conquanto as religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios. Peço desculpas, vou ter que passar. Falando em Espiritismo novamente e reforçando que há uma mistura heterogénea entre conceituação de Espiritismo e linhas espiritualizadas ou do espiritualismo. Porém, não é tudo igual. Recordemos que o Espiritismo não tem simbolismos, não tem imagens e, na sua prática espírita, o nosso guia maior é Jesus, utilizando sempre a razão conciliada à fé. Por isso a sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. E não há outro espiritismo senão o de raiz, o que nos foi legado pela Pleiade, Espírito da Verdade, Espírito Santo, do Espírito de Verdade, ou seja, sob o seu comando, Jesus, em Paris, Allan Kardec, o Espiritismo genuíno, que é a mais extraordinária doutrina moral dos tempos modernos, atualíssimo. Porquanto, temos que depreender que o movimento espírita, ele, no fundo, para nós, tem que fazer parte, evidentemente, dos ensinamentos, primeiramente, de Jesus, que é a base do cristianismo. Porquanto, na sua continuidade com a purificação espírita. A maior caridade que se pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Hoje aqui, representado pela OERP, evidentemente interligado com a Federação Espírita Portuguesa. De certa forma, o movimento espírita se confunde com o próprio Espiritismo, cujo futuro requer a participação ativa dos seus adeptos, como assegurou com muita justiça o filósofo Leon Denis, apóstolo de
Allan Kardec: o Espiritismo será sempre o que os homens fizerem dele. E para terminar, recordemos que Jesus não veio tirar os nossos problemas, Ele veio nos mostrar que podemos ser felizes apesar dos nossos problemas. E diante de todo este conhecimento, cabe a nós espíritas buscar ser o homem novo, diante das verdades que já conhece. O Espiritismo na cabeça é a informação, é a inteligência, porém, no coração é a transformação. Com as mais perfeitas palavras do Evangelho, nos evidenciando o guia moral de como atingirmos a perfeição, não resta dúvida. Um dia todos nós atingiremos a meta, que é a perfeição. Sois Deus e estáis condenados a vencer, repetimos, Jesus nos disse. Esta, meus irmãos, é a nossa única certeza. Que Jesus nos abençoe com o seu amor e Deus Pai de infinita luz nos ilumine. Muita paz a todos.